paz, meus amados. Quero ler com os queridos, neste momento, o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse-lhe Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes a acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, a levando, a sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Que Deus nos dê a graça, através do Espírito Santo, para entendermos essa palavra. Uma palavra que nos traz a narrativa de uma tragédia que aconteceu dentro da igreja de Jerusalém, de uma igreja que acabava de nascer, de uma igreja que estava iniciando seus passos, e acontece uma tragédia desse tamanho. Com certeza, nós precisaremos muito do auxílio do Espírito Santo para compreendermos esse texto, principalmente para nós, que vivemos há tantos anos depois desse fato ocorrido, e que a nossa mentalidade de compreender e enxergar o mundo tem mudado tanto. E muitas vezes nós podemos com certeza questionar e dizer: por que Deus agiu com tamanho rigor contra este casal? Por que Deus agiu com tamanho rigor ao ponto deles morrerem ali, naquele local, no mesmo instante? Que Deus nos ajude a entendermos esse texto. Vamos estudar junto? Com certeza vai ser uma grande aventura na dependência do Espírito do Senhor. Para nós entendermos o texto, como nós devemos fazer com todos os textos que nós lemos da palavra do Senhor, nós temos que entender o contexto, porque toda a palavra de Deus ela está interligada. Qual é, portanto, o contexto desse texto? Conforme nós falamos, a igreja, aqui no livro de Atos, é retratado o início da igreja. Após Jesus ter ressuscitado, permanecido por mais ou menos 40 dias com seus discípulos, trazendo as últimas instruções, trazendo os ensinamentos últimos para os seus discípulos, ele é assunto aos céus e, passado alguns dias depois, desce o Espírito Santo conforme a promessa de Deus, e todos aqueles que permaneceram aguardando o cumprimento dessa promessa sobre a palavra de Jesus Cristo foram preenchidos, foram cheios do Espírito Santo do Senhor. Isso está registrado em Atos capítulo 2. E ali acontece uma manifestação extraordinária, marcando o momento maravilhoso do cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo. E ali tem início, de fato, a nova etapa do plano de Deus com a humanidade através da igreja. A igreja do Senhor Jesus surge ali na cidade de Jerusalém. Pedro é usado por Jesus, é usado por Deus para fazer o primeiro sermão, e nesse sermão milhares de pessoas se convertem e a igreja, portanto, começa a se desenvolver em Jerusalém. E a igreja vai dia a dia pregando, testemunhando a ressurreição de Jesus,
testemunhando que Jesus veio ao mundo como o enviado de Deus, ele era o Messias, aquele prometido nas Escrituras do Antigo Testamento e concretizado ali em Jesus Cristo, todas as promessas da redenção para o ser humano, ou seja, para o perdão dos pecados. E as pessoas, através do Espírito Santo, compreendem essa mensagem e vão então adentrando, vão se achegando, se tornando membros da igreja do Senhor Jesus. E a igreja vai crescendo. E a palavra do Senhor nos fala que naquele princípio da igreja, ali ainda na cidade de Jerusalém, ela ainda não havia alcançado nenhuma outra cidade, mas permanecia ali naquele local aonde teve o seu início. E a palavra de Deus nos fala que naquela cidade, naquele lugar, a igreja contava e gozava do respeito de todas as pessoas, pois havia santificação, temor do Senhor e comprometimento dos membros da igreja com a palavra de Deus. E os apóstolos do Senhor Jesus ensinavam as pessoas, pregavam a palavra e dia a dia a manifestação do Espírito Santo era visível através de conversões de pessoas que se arrependiam e rejeitavam o seu modo de vida de pecado e se voltavam para a presença do Senhor na igreja do Senhor Jesus. Mas o que acontece nesse mover inicial da igreja do Senhor Jesus? No final do capítulo 4, que é um ponto que faz uma interligação ou uma ponte para chegar no capítulo 5, tem essa história de Ananias e Safira, vai relatar a história de um homem chamado José. José, codinome Barnabé. Esse homem chamado José, ou Barnabé, ele era um homem convertido, membro da igreja, e que, de livre e espontânea vontade, ele resolve vender uma propriedade que ele tinha e trazer o dinheiro para os apóstolos administrar, a fim de usar aquele recurso financeiro para, vamos dizer, para a caridade, para abençoar a vida das pessoas necessitadas e carentes. É interessante, nós abrimos um parênteses aqui, que na igreja primitiva, em nenhum outro momento da história da palavra de Deus, da história da igreja, nós vemos Deus exigindo que as pessoas vendam as suas propriedades, que Deus exija que as pessoas vendam os seus imóveis e doem o seu dinheiro para a igreja. Nós não temos nenhum texto que vai trazer essa ordem do Senhor. Portanto, se você tem ouvido por aí que Deus está falado para você, venda a sua propriedade, faça um ato de fé e doe para a igreja, Deus não pede isso na sua palavra. Todo ato de doação é algo voluntário e jamais um negócio com Deus. É algo que a pessoa doa no sentido dele entender e ver a necessidade da obra, a necessidade das pessoas. Então ele traz o dinheiro. Tá? Depois a gente pode fazer um estudo sobre a questão dos dízimos, das ofertas. Mas só para deixar bem claro que esse texto aqui, essa ação de Barnabé, não valida aquelas pseudo-pregações onde pseudo-pastores exijam e conclamam e desafiam a pessoa a fazer um ato de fé, fazendo doações para a igreja a fim de receber a bênção de Deus. A bênção de Deus jamais é comprada. Ela é algo dada graciosamente àqueles que amam e temem ao Senhor, tá certo? Mas voltando ao texto, Barnabé, ele faz esse ato e as pessoas ficam admiradas, as pessoas ficam impressionadas. Não que Barnabé buscasse a glória, buscasse a fama, ele simplesmente viu a necessidade das pessoas e ele tinha essa propriedade e ele livremente resolve vender essa propriedade e trazer o dinheiro para que os apóstolos administrassem esse dinheiro para abençoar pessoas, conforme nós já falamos. Só que o que acontece? Ananias e Safira, que eram um casal, membro da igreja, e portanto é interessante também nós frisarmos que essa mensagem aqui é para crente, é para pessoas que temem a Deus, é pessoas que estão dentro da igreja. Tá? Ananias e Safira eram liderança da igreja, eram pessoas à vista dos outros membros acima de qualquer suspeita. Só que
Ananias e Safira, eles veem aquele ato de Barnabé e se sentem tentados, eles sentem inveja, eles sentem cobiça por estar no lugar de Barnabé, de receber os aplausos, os elogios, né, dos demais irmãos. Só que, ao mesmo tempo, eles não queriam se desfazer, eles não queriam, portanto, pagar o preço que Barnabé pagou. Lembrando que Barnabé não estava buscando glória, ele estava simplesmente ofertando algo para Deus, para a igreja, tá certo? Mas o texto vai dizer que Ananias e Safira, eles abriram o coração deles para que o diabo os tentasse, né? Trazendo a tragédia do pecado para a realidade das suas vidas. Abre um parênteses aqui no nosso estudo, vamos relembrar um pouquinho sobre o pecado. Queridos, o pecado não é brincadeira. O pecado não é coisa pequena. O pecado não é algo, simplesmente um acidente na nossa vida. O pecado, ele traz consequências tenebrosas para a vida daqueles que o praticam. O pecado arrasta as vidas das pessoas que abraçam o pecado para a destruição, né? E o pecado, ele é, por causa da nossa natureza caída, ele faz parte dessa natureza caída, essa tendência para nós pecarmos. Mas também existe um agente chamado diabo. Esse agente chamado diabo é alguém que é um ser que nós conhecemos, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Ele não tem poder para destruir a igreja do Senhor Jesus. Ele não tem poder para destruir o próprio Senhor Jesus, muito menos o Senhor Deus. Tá certo? Mas ele procura, como diz o apóstolo Pedro lá na sua carta, ele está tenazmente rodeando as pessoas crentes em Cristo Jesus, servas de Cristo Jesus, que têm o Espírito Santo, mas ele fica procurando brecha na vida dessas pessoas, das nossas vidas, a fim de achar uma brecha, ele introduzir sugestões ou tentações que nos levem a cair. Ananias, quando ele e sua esposa Safira, quando eles veem Barnabé fazendo aquilo e a repercussão que esse ato de Barnabé realizou, eles então, ao sentir inveja, ao permitir que o desejo de crescer, o orgulho crescer, a vanglória crescer na vida deles, eles desejarem o aplauso das pessoas, o diabo viu nisso uma oportunidade de mão cheia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele encheu o coração de Ananias e Safira. E é isso que o diabo faz. Quando ele acha uma brecha na vida, você pode ser servo de Deus, você pode ser convertido em Cristo Jesus, mas nós temos que nos encher do Espírito Santo. E a palavra aqui é a mesma, para enchermos do Espírito Santo. Em vez disso, Ananias e Safira se encheram das propostas do diabo. E o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Portanto, tudo que acontece aqui, tudo que aconteceu nessa narrativa é fruto do pecado. Que tipo de pecado? Pecado do orgulho, pecado da inveja. Mas tudo isso transvestido do pecado da hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a falsidade. Hipocrisia é você representar aquilo que você não é. Por fora, Ananias e Safira eram servos e servas do Senhor, compromissados, acima de qualquer suspeita dos demais irmãos. Mas lá no recôndito do aconchego do seu lar, eles tiveram a capacidade de fazer um plano desse, um plano diabólico desse, um plano perverso de enganar a igreja do Senhor Jesus, enganar as pessoas. Mas veja bem, o apóstolo Pedro, ao confrontar tanto Ananias quanto Safira, deixa bem claro, eles não eram, em momento algum, eles eram obrigados a vender a propriedade e trazer o dinheiro para a igreja. Eles poderiam, se quisessem, dar uma parte, dar uma porcentagem, dar uma oferta. Mas o grande problema é que eles queriam a glória.
Então eles queriam a glória de chegar e dizer, olha, nós também vendemos por X valor e estamos entregando o valor X que nós vendemos. Na verdade, eles não venderam por esse valor, eles retiveram uma parte em comum acordo entre eles, marido e mulher. Eles então tentaram enganar as pessoas, passaram a imagem, portanto é o pecado da hipocrisia, é o pecado da falsidade, que os motivou por um coração desejoso do orgulho, do aplauso das pessoas pelo seu ato. Portanto, queridos, algo que nós temos que nos lembrar sempre, que nós não podemos dar brecha para o pecado na nossa vida. Nós temos que nos lembrar sempre que nós temos um inimigo que ele procura tenazmente, a palavra usada por Pedro na sua carta, tenazmente nos destruir. Portanto, nós temos que fechar as brechas. E imagine que ele não só tenta destruir a nossa vida, mas todos ao nosso redor. Porque o pecado, ele tem esse poder. Ele vai contaminando ao redor por onde ele passa. Portanto, esta é a realidade. Ananias e Safira venderam uma propriedade, por livre e espontânea vontade, e de livre e espontânea vontade resolveram esconder uma parte, mentindo, entregando apenas uma parte. E aí vem a consequência. Ambos perderam a vida. Eu gostaria de tirar algumas lições para as nossas vidas através dessa narrativa tão triste, tão trágica. Quais são os propósitos de Deus ter permitido até mesmo registrar isso na palavra sagrada do Senhor? Nós já vimos uma grande lição para as nossas vidas. Existe a realidade do pecado. E se nós dermos brecha para o inimigo das nossas almas, ele preenche o nosso coração com desejo pecaminoso e o pecado nos arrasta para a destruição. Mas vamos ver mais algumas lições que esse texto tem para nos mostrar, tá bom? Vamos pensar em alguns motivos ou propósitos ou razões para que Deus agisse dessa maneira. Uma palavrinha ou uma atitude que anda meio sumida das nossas mentes, dos nossos corações, e que é uma realidade dentro da palavra de Deus, é a disciplina do Senhor. E é bom lembrarmos que uma das marcas da verdadeira igreja constitui também na aplicação da disciplina. É interessante nos lembrarmos também que a disciplina da palavra de Deus não visa destruição, não visa trazer humilhação, mas visa trazer arrependimento, visa trazer, portanto, conversão, abandono de pecado. No texto aqui, nós vemos que Ananias é confrontado, e quando a sua mulher retorna, 3 horas aproximadamente depois do fato ocorrido com seu esposo, ela é perguntada, questionada pelo apóstolo Pedro, dando-lhe uma oportunidade dela contar a história verdadeira. Mas ela simplesmente ratifica e demonstra com as suas palavras que, de comum acordo também com seu marido, era participante desse plano, dessa mentira diabólica contra a igreja do Senhor. Aí veio a disciplina. Mas a disciplina que é registrada aqui, que acontece dentro da palavra do Senhor, porque Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que não tolera o pecado, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado e ele procura então nos separar desse pecado de várias maneiras, e uma delas é a disciplina. Portanto, uma lição que nós vemos dessa ação de Deus é que essa ação produziu ou levou a igreja a se afastar do pecado. Toda disciplina, ela procura trazer isso. E toda disciplina, quando ela é eficazmente recebida, leva a pessoa a pensar mais antes de cometer um pecado. Ele se afasta do pecado. Como que nós afastamos do pecado? A palavra do Senhor nos fala para nós fugirmos não do pecado. Ela vai mais além. Ela fala para nós fugirmos da aparência do pecado. Muitas vezes nós ficamos brincando com o pecado, como aquela pessoa que fica brincando à beira de um precipício, achando que eu posso controlar, eu posso ir até no limite sem voltar. Mas o pecado,
ele nos engana, né? Ele seduz o nosso coração. E quando nós temos a consciência que servimos um Deus santo e que traz disciplina sobre a nossa vida, e uma palavrinha bem interessante que o livro de Hebreus nos fala, é que Deus, como Pai, corrige o filho a que ama. Então, umas boas varadinhas de Deus, disciplinando a nossa vida, nos faz e nos mantém longe do pecado. Né? Da mesma maneira que nós ensinamos os nossos filhos, né, a se afastarem dos perigos, e muitas vezes até com disciplina, isso produz vida. E a própria palavra de Deus no livro de Provérbios vai dizer que a disciplina produz vida, nos afasta dos caminhos errados. Então, uma das razões para Deus ter agido dessa maneira, para produzir o temor do Senhor, para relembrar aqueles crentes da presença de um Deus santo e levar esses membros da igreja, levar o povo de Deus a se afastarem do pecado, principalmente do pecado da hipocrisia. Servir a Deus não é algo que eu faço simplesmente de fachada, mas que envolve o meu íntimo, todo o meu ser de forma verdadeira. Uma segunda razão que nós encontramos para Deus ter agido dessa maneira, além de levar o povo a ter consciência do pecado e se afastar do pecado, é produzir uma vida de serviço a Deus, de santidade e de sinceridade. Né? Santidade, o que é santidade? A palavra santo, santidade é derivada de santo, traz a ideia de alguém que se separa, que se coloca fora. Né? Ou seja, daquilo que nos leva a pecar, daquilo que nos leva a ofender a Deus, nos leva a ofender a igreja do Senhor, eu me separo, eu procuro me separar daquilo ali. Então isso é vida de santidade. E é interessante que no Velho Testamento, o povo de Deus, a igreja primitiva lá do Antigo Testamento, tinha um monte de regras, detalhes, como que eles deveriam fazer, como que eles deveriam deixar de fazer, nos mínimos detalhes. No Novo Testamento não. Por quê? Porque no Novo Testamento, a igreja novo-testamentária, ela é convidada, ela é chamada pelo Senhor para servir pela lei do amor. Portanto, nós temos que entender isso. Quando eu penso em santidade na minha vida, quando eu penso em sinceridade, não deve ser motivado por leis, mas pela lei única do amor. Eu amo a Deus, eu não quero ofender a Deus, né? E eu sei, eu respeito por Ele. Então, eu vou servir a Ele e vendo a disciplina, vendo que Ele me ama, Ele vai me corrigir, então eu vou procurar andar nos caminhos certos, uma vida de sinceridade e de santidade ou de santificação na presença do Senhor. Portanto, essa ação de Deus aqui produziu também sinceridade e santificação na vida das demais pessoas, membros daquela igreja. Outra consequência lógica dessa ação de Deus produziu na vida e no coração daqueles irmãos foi a realidade deles entender que existe a tentação e eles evitarem a tentação. Aquilo que nós acabamos de dizer ainda há pouco, né? Evitar andar nos limites, né? Evitar andar no limite e procurar conhecer os nossos limites, até onde eu consigo brincar com o pecado. Mas evitar, fugir do pecado, né? Fugir da aparência do mal, porque eles entenderam que servimos um Deus santo e que traz disciplina sobre o seu povo que está vivendo deliberadamente no pecado. Portanto, uma das razões também que nós vemos no texto para que Deus ajude dessa maneira é para ensinar o seu povo a abrir os olhos e fugir da aparência do mal, fugir da tentação. E uma última razão, né, que nós encontramos claramente aqui, e nós precisamos sempre nos lembrar, todas as gerações da igreja precisam se lembrar disso, é que Deus é Senhor da igreja. Deus está presente na igreja. Queridos, você já percebeu o quão facilmente nós nos esquecemos quando nós estamos reunidos em culto, né, como igreja visível do Senhor Jesus, seja numa casa, seja num templo, né, mas estamos reunidos ali e de uma maneira especial Deus se faz presente, pois é promessa dele, né, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei.
É verdade que Deus está em todo lugar, mas quando a igreja se reúne, ele se manifesta de um modo especial. É necessário nós termos a consciência da santidade, do privilégio e do ser que está ali, que é Deus. E quando nós perdemos isso, nós nos esquecemos disso, corremos o perigo, né, de estar dentro da igreja, principalmente a liderança, vamos pensar primeiramente nela, a liderança começar a achar que ela é dona da igreja. Quantas pessoas, quantas igrejas nós conhecemos, infelizmente, que tem pessoas que acham que são donos da igreja. Deus é o verdadeiro dono da igreja. Deus é Senhor da igreja, através de Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Então, nós temos que nos lembrar disso, da presença dele, de quem manda dentro da igreja. Mas trazendo de um modo também para todos nós. Nós precisamos estar dentro da igreja, reunidos como culto, tendo essa consciência da pessoa que está ali. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e o nosso pensamento está vagando? Estamos pensando no jogo de futebol, estamos pensando nos passeios, estamos pensando em N coisas, mas não conseguimos prestar atenção e prestar um culto a Deus, porque nós nos esquecemos da presença do Senhor. Quantas vezes nós assumimos o compromisso, quantas pessoas assumem o compromisso de professar a sua fé e se tornar membro de uma igreja, né? E lá quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós assumimos compromisso de sustentar a igreja com a nossa presença, com as nossas orações, com as nossas ofertas e dízimos. Nós assumimos o compromisso de testemunhar, né, a nossa fé através de uma vida casta, de uma vida de santificação, de uma vida, né, voltada para o princípio da palavra de Deus. E muitas vezes quando nós estamos longe do povo de Deus, longe ali do templo, né, e nós nos esquecemos disso. Quantas pessoas têm adotado uma vida separada ou dicotomizada? Dentro da igreja é uma coisa, longe da igreja, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, ninguém nem suspeita que ele é crente. Ele não tem aparência, ele não tem atitude, ele não tem a postura de alguém que tem um compromisso com Deus. Na sua boca tem piada suja, nos seus olhos tem imagens, vídeos indecentes, no seu ouvido músicas que profanam o nome do Senhor e que enchem a sua mente de tudo aquilo que nos leva a pecar. Quantas de nós vivemos dessa maneira? Sabe por quê? Porque nós esquecemos o temor do Senhor e esquecemos a presença do Senhor. E quando Deus disciplina a sua igreja, quando Deus nos disciplina, nos faz lembrar que Deus é Senhor da igreja. Mas Ele é Senhor da nossa vida. Ele era o Senhor da vida de Ananias e Safira. Né? Por mais que eles tenham errado, nós entendemos que eles eram pessoas que, no momento, eles tiveram cheios do Espírito Santo. Eles tiveram compromisso com o Senhor Jesus. Mas perderam a sua vida aqui. A sua salvação é outra história, né, através de Cristo Jesus. Mas perdemos bênçãos. Se nós não chegamos a morrer como Ananias e Safira nos nossos dias, mas o nosso testemunho morre, a nossa autoridade morre, a nosso testemunho vai por água abaixo, a nossa autoridade sobre o mundo espiritual não existe e o diabo, né, pisa, borda na nossa vida. Por quê? Porque nós perdemos o temor do Senhor. Portanto, todo esse processo que aconteceu aqui no início da igreja, né, uma igreja que, conforme nós falamos, é uma igreja que tinha poder, né, através da vida dos apóstolos, dos atos de poder que Deus concedia a eles. Era uma igreja onde todos estavam cheios abundantemente da graça de Deus, mas essa igreja não podia se esquecer que junto do poder, da graça abundante, tem que ter o temor do Senhor nas suas vidas. Talvez seja a maior necessidade da igreja dos nossos dias, voltar a entender o temor do Senhor. A entender que o temor do Senhor, nós vivemos esse temor do Senhor quando nós afastamos a nossa vida do pecado, da hipocrisia. Quando nós
buscamos uma vida de sinceridade e de santidade na presença do Senhor. Quando nós fugimos da aparência do mal, quando nós rejeitamos toda forma de tentação e até mesmo pedimos ao Senhor, Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos do mal. E entendemos que eu faço tudo isso porque eu sirvo um Deus real, verdadeiro, que habita na sua igreja, habita na vida de cada um dos seus filhos, pois o Espírito Santo habita a nossa vida. Portanto, querida igreja do Senhor Jesus, que nós possamos nos voltar para o Senhor, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, que nós possamos fechar as brechas do inimigo, que nós não possamos dar brecha para o inimigo agir na nossa vida, mas que sempre possamos sermos instrumentos para a honra e glória do Senhor. Como foi Barnabé. Não, se fizermos alguma coisa, não é para a nossa glória, mas é para a obra de Deus, para a glória do Senhor, por amor ao Senhor e à obra do Senhor, não para a nossa glória. Se alguém nos elogiar, toda honra, toda glória seja para o Senhor. Vamos entender isso, vamos caminhar nesse propósito e caminhando assim, com certeza a nossa vida será extremamente abençoada. Para finalizar, gostaria de lembrar um texto que fala muito ao meu coração, do Salmo 37, lá onde diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Queridos, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de sinceridade, de santidade na presença do Senhor, uma vida que procura fazer as suas ações por amor ao Senhor, é uma vida abençoada. É uma vida repleta da bênção de Deus em todas as áreas. É promessa dele, é garantia dele. Agora, nós servimos ao Senhor porque Ele é, por quem Ele é. Essa deve ser a nossa motivação. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas, Deus vai nos acrescentar de acordo com as nossas necessidades. Todas essas coisas. E lá fala, Mateus capítulo 6 nos fala a respeito das nossas necessidades básicas, dos nossos anseios. O Senhor conhece as nossas necessidades, conhece os nossos desejos, conhece os nossos sonhos, que nós possamos caminhar do lado dele. E toda a nossa motivação seja para a glória dele. E toda a nossa motivação também seja para nós sermos usados por ele para a honra e glória dele. Deus te abençoe, querido. Deus te dê uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória contra o pecado para a honra e glória dele mesmo, tá bom? Até mais.